Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História com o professor Cláudio Nascimento. Ou queres ou não queres, não é isso? E hoje eu vos convido a trabalharmos, a discutirmos, a debatermos um tema brilhante, marcante, que é os movimentos emancipacionistas na América Latina, né? Então, na realidade, nós trazemos aí alguns movimentos de grande relevância no México. Então, na realidade, esses movimentos de emancipação. Então, eu, professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Barreto Câmara Dornelas, estamos aqui para trabalharmos o movimento emancipacionista, quase que não saía, emancipacionista na América Latina. Então vejam, pessoal, essa é uma aula feita para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E agora eu vos convido a entrarem na nossa nave da história para estudarmos esses movimentos emancipacionistas na América. Vamos lá. Então, movimentos emancipacionistas na América Latina, né? Então, guerra de independência na América. Mas falar de emancipação, tem que falar de quê? De liberdade, né? Então, na realidade, vieram as guerras de independência, então, que pode ser dividida em duas fases, né? Então, na primeira fase, né, de 1810 a 1814, né? Então, os habitantes das colônias, liderados pelos crioulos, né, em cidades como Caracas, Buenos Aires, né, Bogotá e Santiago, formaram exércitos e obtiveram importantes vitórias contra os realistas, né? Naqueles anos, as forças de Bonaparte controlavam a maior parte da Espanha, né? E os espanhóis estavam ocupados com a expulsão dos franceses de seu território. Então aí começam aí vocês que estão dentro da nossa nave da história, que eu vos convidei para entrar na nave, e vocês que entraram na nave estão ouvindo agora que as guerras da independência começam porque na primeira fase, né? De 1810 a 1814, já com Napoleão Bonaparte invadindo a Europa, né? Então, na realidade, e os habitantes das colônias, que era liderado pelos crioulos, né? Em cidades como Caracas, como eu falei, Buenos Aires, formaram um exército importante, né? E que buscaram o quê? Êxitos. Mas vamos lá. Então, já na segunda fase, vejam só, primeira fase, temos a segunda fase agora de 1814 a 1825, né? Então começou com a queda de quê? Começou com a queda de Napoleão. E a volta do rei Fernando VII ao trono espanhol. Ao retomar o poder, o rei espanhol restabeleceu o absolutismo e enviou para a América uma grande expedição com 10 mil homens para combater os movimentos pela independência. Então, o rei Fernando manda à América 10 mil homens. O intuito de quê? De combater os movimentos pela independência. Então, aí surge a independência na América do Sul. 2 membros da elite crioula tiveram importante papel nas lutas pela independência, José de San Martín e Simão Bolívar. Então, Simão Bolívar. Então, esses dois atores tiveram um grande destaque, grande papel nas lutas. Então, pessoal, nós temos aí uma figura bastante relevante, né? E vocês estão assistindo o nosso programa Educa PE, feito para vocês pela Secretaria de Educação. Tem aí o José de San Martín. Então, esse cara nasceu em 1778, onde hoje é a província de Corrientes, na Argentina. Então, aos 6 anos de idade, foi com a família para a Espanha, onde estudou e seguiu a carreira militar. É isso.
tendo lutado contra as tropas de Napoleão Bonaparte, né, que tinha invadido o país. Em 1812, ele voltou para a região do Prata e assumiu o comando da luta contra os espanhóis, vencendo-os na grande batalha de São Lourenço. Então, a independência das províncias do Rio Prata foi liderada por São Martim e proclamada em Tucumã em 9 de julho de 1816. Depois, à frente de um exército de 5.000 soldados, José de São Martim consolidou a independência do Chile. 1818, proclamada por Bernardo, né, e líder do movimento chileno, 2 meses antes. Em seguida, desembarcou com seus soldados nas costas peruanas, com mais 4.000 homens, né, protegido por navios ingleses, e colaborou para a independência do Peru. Né. A Inglaterra, como se sabe, né, tinha interesse em conquistar mercados na América. Né. Então, aí vem um projeto de luta de quem agora? De Simão Bolívar, o grande Simão Bolívar. Então, enquanto isso, meus prezados, minhas prezadas, o Exército de Libertação, sob o comando de quem? Simão Bolívar, travava uma guerra dura contra as forças leais à Espanha. Então, o projeto de Bolívar era ver formar-se na América uma confederação republicana. Isto é, uma associação de estados independentes, unidos por objetivos de cooperação, né, e defesa. Em 1822, Simão Bolívar assumiu a liderança da luta de libertação contra as forças espanholas, alojadas no vice-reino do Peru. Ele e seu general, Antônio José Sucre, comandaram as forças que consolidaram a independência do Peru e concretizaram a da Bolívia. Né? Peru, em 1824, e a Bolívia, em 1825. Né? Então, aí vem agora a independência do México, né? Outro marco importante aí para vocês que estão nesse exato momento assistindo a nossa aula do EducaPE, feita para vocês. Né? Então, enquanto os afrodescendentes do Haiti, né, lutavam por liberdade, e os indígenas do Peru exigiam o fim da exploração do trabalho, no lugar onde hoje é o México, os camponeses clamavam por terra. Então, em 1810, um exército de camponeses pobres, liderados pelo padre Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, me levou-se. Eles carregavam um estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe e exigiam a independência com divisão da terra entre os pobres, né? Reforma agrária, né? Queriam uma reforma agrária, divisão da terra entre os pobres. Então, os rebeldes chegaram a formar o quê? Um exército com 80 mil, só 80 mil pessoas. E conquistaram algumas cidades. Hidalgo proclamou o fim da escravidão negra e dos tributos indígenas. Unidos contra esse movimento que punha em risco a riqueza e privilégios, crioulos e chapetones reprimiram duramente e, a seguir, fuzilaram o padre Hidalgo. Né? Os dois grupos sociais, os crioulos e chapetones, fuzilaram o padre Hidalgo. Durante a repressão do movimento camponês, as autoridades espanholas confiaram o comando das tropas ao general Agustín de Iturbide. Esse representante das elites locais provou que
então o poder, e proclamou a independência do México em 1821. No ano seguinte, ele deu um golpe, né? E proclamou-se imperador com o título de Agustín I. Né? Pouco depois, no entanto, a elite crioula do México, com a ajuda do exército, derrubou o imperador e proclamou a república. Então, na América Espanhola, o projeto de independência que venceu foi o das elites crioulas. Por isso, a concentração das terras em mãos de poucos e as enormes diferenças sociais entre ricos e pobres se mantiveram inalteradas. Então, vem a exclusão e marginalização na América. Então, de acordo com a maioria dos analistas, a dependência política beneficiou, sobretudo, os crioulos, que lideraram o processo de lutas e, ao mesmo tempo, eles definiram os limites dessa independência. Enquanto as elites dos novos países se ocupavam da grande política, a maioria formada por pessoas pobres, mantinham a esperança de que a independência lhes trouxesse melhores condições de vida, acesso à terra e a participação política. Então, os povos indígenas de origem africana e seus descendentes integram essa maioria que continua lutando por melhores condições de vida e cidadania plena. Então, por que a América se dividiu em vários países? Né? Então, uma boa pergunta, né, mano? Grande indagação. Por que a América Espanhola se dividiu em vários países? Por causa da diferença nos processos de colonização e de independência. Então, ao contrário da América Portuguesa, não existia unidade administrativa na América Espanhola. Diz a historiadora Libertad Borges Bittencourt, da Universidade Federal de Goiás. Né? Isso aconteceu porque a Espanha ela dividiu seus territórios na América em 4 grandes vice-reinados, além de outras capitanias gerais e intendências. No Brasil, a criação das capitanias foi uma experiência parecida. Mas esse sistema não deu certo por aqui. E a coroa portuguesa acabou assumindo diretamente o controle da sua colônia. Já nas terras espanholas, a divisão administrativa funcionou tão bem que se tornou difícil de ser revertida após o início do processo de independência. Então, as áreas de domínios, né, espanhóis eram administradas por vices-reis que estabeleceram suas próprias estruturas locais de governos, embora mantivesse a fidelidade ao rei da Espanha. Então, outro fator importante para a fragmentação dos países foi a maneira como aconteceram as independências nas colônias. Na América Espanhola, elas ocorreram em contexto de guerra. As classes governantes locais, né, impuseram a fragmentação no loteamento, né, espaço e poder deslibertar. Unir as nações nascidas. Esse era um dos ideias do líder venezuelano Simão Bolívar. Né? Então, eu deixo aí para vocês uma referência, né? Nosso livro do 8º ano, que vocês quiserem se aprofundarem nas discussões, fiquem à vontade. Né? E aqui, eu, professor Cláudio Nascimento, termino a nossa aula dos movimentos expansionistas, emancipacionistas, né? Dos movimentos emancipacionistas na América Latina. Então, eu agradeço a todos e todas por assistirem a esta aula. Essa aula é uma aula feita pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para vocês com todo carinho. E peço agora a vocês para
desembarcarem da nossa nave da história, porque está chegando a hora de ir embora. Então, por favor, desocupe a nossa nave e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchauzinho!